Opa, cheguei chegando! Sejam super bem-vindos e bem-vindas a mais um Mulheres de Sucesso. Em especial, porque toda semana a gente traz uma mulher incrível, uma mulher de sucesso. E hoje não vai ser diferente. Você vai conhecer aquela mulher que, se você não conhece pelo nome, você conhece pelo trabalho que ela vem fazendo da nossa cidade. É isso mesmo. Ela tem o projeto Aluno Nota 10 e vai contar um pouquinho pra gente. Carla, seja muito bem-vinda, é uma alegria ter você aqui hoje para que a gente possa contar a sua história, para que a gente possa contar sobre o projeto e dividir inspiração para todo mundo. Olá, eu primeiro quero agradecer, o convite, por poder estar aqui e contar a minha história. É importante a gente deixar isso registrado, né, Carla? Porque ela é uma mulher que já me disse que ela gosta dos bastidores, mas eu não ia deixar essa história de fora, porque além dela ter contado um pouco e muito pouquinho no livro das Mulheres de Sucesso, ela vem fazendo a diferença para muitas crianças. Quem é a Carla por trás do projeto Aluno Nota 10? Eu me chamo Carla Almeida, sou formada em matemática, sou pedagoga, estou no 5º período de assistente social, E assim, eu sempre trabalhei com aula particular e às vezes ia nas casas e às vezes na minha residência mesmo, mas eu via que, assim, quando o aluno estava um pouco melhor, ele sumia, eu ia atrás dos pais e os pais diziam para mim que entre, às vezes, comprar um alimento e pagar uma aula particular, eles teriam que pagar uma aula particular. Isso me incomodava muito, Porque eu era muito bem paga e, assim, eles acreditavam muito no meu trabalho. Só que eu estava incomodada com isso, que aí até então eu pensei, por que não me dedicar a fazer isso sem cobrar? E foi aí, eu junto com a menina, Associação de Moradores, Tânia Guimarães, hoje falecida, que a gente sentou um dia, pensou e começamos num cantinho onde era a sede da associação, que na tragédia de 2011 veio tudo abaixo. Foi ali que a gente começou o projeto Nota 10. Sem quadro, só com 3 carteiras de doações de amigos, que até então, na tragédia de 2011, eu perdi esse espaço. E aí fiquei uns 6 meses sem poder atender as crianças. Isso aí eu tinha 20 crianças só, mas já fazia diferença na vida deles. E até então, meu marido, um dia sentou comigo e falou, Carla, é realmente isso que você quer? É para isso que você veio, tá aqui fazer a diferença na vida dessas crianças? Foi quando eu falei com ele, Aí a gente resolveu fazer uma sala pequena, na minha residência mesmo, porque o projeto Aluno Nota 10 é na minha residência, Aí eu comecei com uma salinha pequena, foi quando eu convidei a professora Michele Marins para vir somar comigo, porque aí a gente já tinha 30 crianças e para mim sozinha já estava ficando impossível. E aí Deus vai, botando anjos na vida da gente. Quando chegou agora na Covid, ficava eu e Michele naquela sala pequena, já com 50 alunos, e um amigo levou uma empresária lá para conhecer o projeto. Eu pensei que era simplesmente uma visita e não era, Ela fez a obra toda em cima da minha residência. Agora a gente tem 4 salas, 2 banheiros, refeitório, um centro de informática e até ano passado a gente tinha atendimento psicológico também, que era uma parceria com a Estácio de Sá. Hoje a gente não tem psicólogo, que é uma coisa que faz a diferença na vida deles. Que algum psicólogo que estiver ouvindo e puder colaborar com a gente, com um trabalho voluntário, vai ser bem-vindo. Gente, é isso. É encontrar uma mulher forte, que encontrou o seu propósito ajudando outras pessoas. Nesse caso, crianças. E claro, a Carla já está contando aqui tudo, Já está dando spoiler total. Mas a gente vai mexer um pouquinho
porque tem muita coisa bonita, tem muita superação, tem muitas histórias. E hoje são quantas crianças? Tô com 78. São 78 crianças assistidas em qual lugar? Na Rua José Cindino Pinto, Rui Sanglar. No Rui Sanglar. Gente, é muita história, mas você fica com uma dica que eu vou deixar agora da Hering Cunha, que na sequência eu te conto mais. Olá, meu nome é Letícia Galhardo, eu sou advogada, especialista em Direito do Trabalho e faço parte da equipe da doutora Angélica Hering. No programa anterior, nós falamos sobre o que você precisa fazer antes de contratar alguém. E no programa de hoje, nós vamos avançar na sua estrutura trabalhista, começando pelo contrato de trabalho e regulamento interno. Apesar de não serem obrigatórios, ou seja, não é uma obrigação legal de se ter um contrato de trabalho e um regulamento interno, eles são documentos essenciais para a sua rotina trabalhista. Isso porque você consegue estabelecer as regras da sua empresa. E atenção, você precisa oportunizar a leitura do funcionário antes da assinatura. Ele precisa ter ciência daquilo que está assinando. E o momento de assinar o contrato de trabalho e o regulamento interno é na hora da admissão. Depois do contrato de trabalho e do regulamento interno, chega a hora do controle da jornada de trabalho. Algumas empresas elas são isentas desse controle de jornadas pela própria legislação trabalhista. Mas eu sempre aconselho que façam o controle da jornada, pois ela é uma prova essencial para a sua empresa. Isso porque você consegue registrar o horário de entrada e saída do seu funcionário. E você pode registrar isso de 3 formas. De forma manual, mas aqui cuidado com o ponto britânico. O ponto britânico é quando o funcionário ele assina sempre o mesmo horário de entrada e de saída. Não há uma variação de horários. Além disso, ela pode ser por aplicativo ou por relógio de ponto, que é o mais comum. Quando a gente fala em jornada de trabalho, em controle de jornada de trabalho, sempre tem uma dúvida sobre hora extra e banco de hora. A hora extra está prevista em lei e ela é de no máximo 2 horas por dia e tem que ter um pagamento de um adicional de no mínimo 50%. O banco de horas ele precisa de um documento por escrito autorizando a sua implementação. E ele nada mais é que um sistema de acúmulo de horas. E posteriormente essas horas são transformadas em folgas ou em redução de jornada. E essas foram as dicas do programa de hoje. No próximo programa nós vamos continuar avançando na sua estrutura trabalhista. Até lá! Carla, então, dica boa é dica compartilhada. A gente estava falando da importância de voluntários. Ao longo do tempo, quantos anos que o projeto tem? Vai fazer 15 anos em setembro, dia 10 de setembro. Gente, vamos organizar a comunidade para fazer uma festa, porque 15 anos de um projeto social precisa ser reverenciado. Mas você estava falando da importância de ter parceiros, né? Como a Michele, como a psicóloga que a gente já deixou aqui o nosso pedido. Isso é mais fácil ou mais difícil do que o capital? O que é mais difícil? Conseguir o capital ou conseguir alguém que vá lá disponibilizar o tempo? Conseguir o capital. Porque assim, né, a gente não tem capital para nada, Fernanda. E assim, tem dia que falta um biscoito, tem dia que falta um suco, o material pedagógico, que não é pouco, o material de limpeza. E hoje a gente já tem CNPJ, né? A gente está tudo registrado, mas assim, a gente não tem verba, né? De lugar nenhum. Então assim, ajuda de amigos. Agora mesmo a gente vai fazer uma festa para eles, mas a gente está pedindo doação, né? E eu queria assim, ter um capital verdadeiro, Fernanda, para poder, esses professores que são voluntários, que já tem lá a Michele, né? Fernanda, e já tem o professor Sark, né? Que trabalha com eles desenho, e a gente tinha uma parceria com o Emancipa Rio, com a UERJ, que tinha capoeira, tinha informática. Esse ano já está sem a capoeira, sem a informática, mas esses professores eram custeados pela UERJ, né, pelo Emancipa Rio. Como esse ano o Emancipa Rio não fechou essa parceria, a gente perdeu a capoeira, perdeu a informática, e para eles, Fernanda, é essencial, né? Os outros falam assim, é só uma capoeira, uma dança, mas dentro da sala de aula faz uma diferença, porque tem disciplina. E aqueles assim, né, que são mais agitados, a gente vê como isso transforma a vida deles. E a gente está lá sem capoeira, sem a informática, né, pela questão do capital.
Então é isso, a gente vai conversar um pouquinho mais, mas antes fica com uma dica especial da Clínica Espaço Memória. Se o seu sabonete está acabando antes do hidratante, você está fazendo errado. O sabonete é produto de remoção. Ele serve para limpar a nossa pele, tirar oleosidade, impureza, suor. Então, se ele está acabando rápido demais, é porque você está usando em excesso. Assim, ele pode ressecar a sua pele, alterar o pH e até dar um efeito rebote, que seria produzir mais óleo, mais oleosidade, devido a limpar aquilo que não precisava. Sabonete bom dura. Se você usar uma quantidade adequada, ele vai fazer o papel sem agredir a sua pele. Já o hidratante, ele é um produto de reposição e proteção. Ele devolve água e nutrientes para a pele, ajuda a manter a barreira de proteção, além de prevenir o envelhecimento precoce. O hidratante bom, ele acaba, porque você usa com constância e disciplina. É isso, aluno nota 10, 15 anos na nossa cidade. Carla, tem muita história. Os alunos já se formaram, já tem aluno que tem filhos lá. Como é que é viver esse ciclo de uma história que vem transformando uma comunidade? Eu já tenho alunos lá, né, no projeto Aluno Nota 10. Uma é formada em administração, Ana Kathleen, e Tamara, formada em pedagogia, letras, né? Hoje em dia elas já são casadas, ainda não têm filhos. Mas eu já tenho alunos lá que são filhos os pais passaram por lá e agora os filhos estão no mesmo lugar. Eu tenho um aluno que, assim, ele sempre fala comigo, que ele é o que é hoje, trabalha na Energisa, né? Tá sempre fora fazendo curso em Quatagazes, mas assim, porque eu insisti muito com ele, né? Ele falando que não se via dentro do estudo. E ele falou, não, eu vou ter que trabalhar em obra porque eu não consigo estudar. Eu falei, você consegue sim. E insisti com ele, aí ele fez a prova para a Energisa e hoje em dia ele fala, Carla, eu tenho a vida que tenho, né? Porque você sabe, Fernanda, trabalhar com eletricidade não é uma coisa fácil, né? É extremamente perigoso. E ele falou, tem que estar sempre fazendo curso, mas ele falou, você que me motivou, né? E hoje em dia eu viajo, eu fico fora, incentivando os filhos também a estudar, né? Quantos alunos já passaram pelo projeto? Olha, pela ficha, porque a gente tem ficha, né? Isso vai rodando, já tem 230 alunos. É muita gente transformada. E tem que ter algum critério para participar? Tem que apresentar alguma coisa? Qualquer pessoa pode? Como é que você faz essa seleção? A gente tem uma lista de espera, né? Assim, a gente criou o projeto, Fernanda, para atender as crianças do bairro. Só que de uns 3 anos para cá, eu tive que abrir isso, porque um fala com o outro, vai conhecendo o projeto, e eu tive que acabar com esse critério de só atender as crianças do bairro. Hoje a gente tem criança lá do Santo André, do Califórnia, que o pai tem condições de levar, né? Porque eu vi que havia essa necessidade. Porque o meu sonho, Fernanda, é montar uma rede desse projeto meu em Nova Friburgo. Porque eu vejo que as crianças precisam, não só as crianças do Rui Sanglar, né? Mas as crianças de outros bairros também precisam disso. Porque a atividade que você faz é no contraturno. No contraturno. E aí você estava falando, né, da capoeira, de atividades até que nesse momento não estão acontecendo. Mas o que eles conseguem fazer hoje na estrutura que você tem? Lá eles, né, fazem aula de reforço, tem a aula de artes, né? E tem a parte assim de contação de história, porque a gente lá, Fernanda, a gente não faz só a aula de reforço em si, né? Porque a gente sabe, é uma comunidade carente, né? E eles não podem ficar perdidos na rua, né? E mesmo eu nunca abri lá em janeiro, né? Em janeiro a gente sempre tá de férias, descansando, os professores também. Só que esse ano já abri em janeiro, porque escola fechada, né? Eles ficam perdidos lá pela rua, né? Que eu sempre
assim, às vezes quando eu vou na prefeitura, alguma reunião, eu sempre trabalho nisso. Da questão como vai ser feita, Fernanda, eu não sei, mas é um sonho que eu tenho. Em janeiro, ter uma colônia de férias para essas crianças, mas na comunidade, para eles não ficarem perdidos, sem contar a alimentação, Fernanda. Porque muitos, às vezes, passam lá, falam que vão me ver, mas não é. Às vezes para fazer um lanche, né? Para ficar um pouco lá, às vezes eu deixo usar o computador. E assim, mesmo as crianças, Fernandas, que não são do projeto, os adolescentes de 7º, 8º ano, porque eu não tenho vaga, né, para atender todo mundo, o centro de informática fica aberto. Eles podem fazer trabalho, podem fazer pesquisas, mesmo aqueles que não são do projeto. Quer dizer, na verdade você é um apoio para aquela comunidade toda. Sim. Né? E qual a idade menor que tem lá? Agora 5. Então de 5 a 14. A 14, todo mundo passa lá pela cadeira da tia Carla. E agora a gente, né, já tem uns 2 anos que a gente está com EJA lá, né, jovens e adultos. Mas assim, não é, Fernanda, para eles receberem diploma, simplesmente para aprender a ler, né? Porque eu tenho uma aluna que entrou lá, Fernanda, simplesmente para aprender a ler, para poder ler na igreja, porque falou que eles falam versículo, falam as coisas. Ela falou que abre a Bíblia, mas não entende o que está sendo falado, né? E a gente sabe, né, Fernanda, que a leitura faz falta em tudo. Eu sempre falo com meus alunos, aqueles que leem, Fernanda, que a gente diz, né, o analfabeto funcional, que tem gente que assina, lê, mas não entende aquilo que está sendo dito ali. Às vezes faz coisa errada, toma medicação errada, né? A leitura é a base de tudo, a educação é a base de tudo, né? Que é a educação que está me trazendo aqui hoje. Como é que você se sente hoje, 15 anos depois, sabendo que, de certa forma, ainda tem um sonho muito grande, mas que lá na sua casa, na sua comunidade, você já é referência e já faz a diferença? Me sinto realizada, né? E assim, ver que as pessoas acreditam no meu trabalho, né? Porque assim, eu fui numa reunião essa semana, Fernanda, na segunda-feira. Quando eu cheguei lá, assim, eu não conheço as pessoas, mas as pessoas vêm até mim. Olá, coordenadora do projeto Aluno Nota 10, né? Eu tô vendo que o projeto tá tendo outra visão lá fora, né? E a gente sabe, né, Fernanda, que a gente não vai salvar todo mundo. Mas enquanto Deus me der vida e saúde, eu puder continuar plantando essa sementinha no coração deles, que a educação leva a gente em lugares que a gente não imagina, né? Hoje eu tô aqui. Eu nunca imaginei isso. E é bom demais, né? E eu nunca imaginei estar no livro. Eu consegui escrever um capítulo de um livro, mas através do quê? Dos meus estudos. Porque assim, Fernanda, agradeço muito meus pais, mas se dependesse deles, eu tinha feito até, né, hoje o 9º ano, antiga 8ª série, e ia parar por aí. Eu estudei porque eu insisti. Eu falei, eu não posso parar. E não vou parar, né? Porque estou fazendo assistente social, mas eu vou fazer psicologia. Gente, é isso, né? Se você ainda não está inspirada, continua, porque o último bloco tem revelações e muita inspiração. E claro, tem agora uma super dica da Óticas Fiorella. Olá, mulheres de sucesso! Meu nome é Ramayana e eu sou da Ótica Fiorella. Você sabia que em alguns casos é possível aproveitar as lentes dos seus óculos mesmo quando a armação quebra ou dá defeito? Aqui na Fiorella Ótica temos diversas opções de armações e sempre que for viável realizamos a passagem de lentes para uma nova armação, com todo o cuidado e precisão que a sua visão merece. Isso garante mais praticidade e muitas vezes uma solução rápida para você continuar enxergando bem e de óculos novos. Então, se por acaso você está com algum óculos aí na sua casa parado, porque a armação quebrou ou porque deu algum defeito, traga aqui na loja que solucionamos esse problema rápido para você. E você vai sair daqui com os óculos novos e muito estilosos. Venha nos fazer uma visita e conhecer todos os nossos modelos. Ficamos localizados aqui na Rua Farinha Filho, número 15, a Loja Azul.
Foi rapidinho e eu já voltei, porque, claro, há pessoas que a gente não quer nem desgrudar. E eu tenho certeza que você já está cheio de dicas ou de informações ou querendo ajudar. A gente vai deixar o telefone, todos os contatos da Carla, para que você possa conhecer o projeto, fazer aquela doação se você puder, ou indicar alguém que o faça, né? Atenção também, poder público. Vamos olhar para esse projeto que não está começando, né? Que ele já mostrou que ele faz a diferença na nossa cidade e na nossa comunidade. Vamos juntos e juntas unir as mãos e fazer a diferença. Carla, a gente estava falando sobre educação e é claro que educação é a base de tudo. Eu super acredito nisso. Se não fosse pela educação, eu também não estaria aqui, né? A gente precisa estar sempre à frente. E hoje, depois de 15 anos, você acha que as crianças estão mais receptivas ou elas estão encontrando mais resistência para o aprender, para o ler? Como você tem olhado assim, esse cenário de 15 anos atrás e agora 15 anos depois? Olha, Fernanda, eu sempre falo lá, né, com os meus voluntários, as professoras, que assim, a gente enquanto professor, hoje, com a modernidade que a gente sabe que está aí, a tecnologia, a gente tem que ter um atrativo melhor, né? Porque assim, lá no projeto, Fernanda, eu vejo que eles gostam de estar lá. Mas por quê? É uma aula mais lúdica, não é aquilo maçante, né? Entrou na sala, encheu o quadro e fica por isso mesmo, né? Porque senão a gente perde para tecnologia. Porque lá no projeto eles não podem levar celular, né? Não podem porque tem que interagir, na hora do lanche um conversar com o outro, um ajudar o outro, porque eu sempre falo, a gente está junto e misturado, né? Aquele que, cheguei aqui com dificuldade, tá, hoje eu já não tenho essa dificuldade, vamos ajudar o amigo que está chegando agora, né? Mas para isso a gente tem que ter um diferencial, porque hoje em dia tá tudo muito fácil, eles preferem ficar jogando na internet, não quer pegar um livro para ler e lá não. Aquele aluno, Fernanda, que consegue, pelo menos eu sei que hoje em dia ainda é pouco, né? Ler 2 livros no mês, a gente sempre dá um incentivo, porque tem que incentivar isso aí. Porque senão, né, eles ficam, só querem computador, celular. Lá a gente tem uma amarelinha, né, que eles vão para lá pular, amarelinha, mas lá a gente está trabalhando cores, está trabalhando número. Eles acham que eles estão só pulando uma amarelinha, brincadeira, e não é. Lá a gente tem pulo de corda, lá a gente tem dama, né, para fazer interação, para trabalhar nessa criança que, assim, na vida, né, Fernanda, a gente perde, a gente ganha, porque hoje em dia eu vejo, Fernanda, que tá tudo muito assim, tudo que eu quero, eu posso e de qualquer jeito. E não é. A gente avança, a gente consegue, mas tudo dentro das regras, a gente não pode deixar isso se perder, porque hoje em dia a gente vê que está se perdendo, né? A gente vê crianças, às vezes, fazendo só pirraça, acha que vai ganhar tudo com pirraça, e lá a gente trabalha essa consciência diferente neles. E os pais entendem isso? Porque assim, né, você está me mostrando uma mulher forte, uma mulher diferenciada e uma mulher que está não só educando, né, mas toda uma comunidade. Os pais são parceiros, eles respeitam, ou às vezes você tem que convencer a criança para ela convencer o pai. Como é que é essa lida com eles? Não, Fernanda, eu sou muito grata porque assim, os pais são parceiros sim. E toda vez que a gente nota uma diferença, chamo eles para conversar. Eles às vezes falam, tia Carla, que eles me chamam de tia Carla, né? Eu não posso ir agora, mas será que você pode me atender mais à noite? Né? Porque lá a gente atende, né? Eu tenho 4 crianças autistas, um é severo, né? E assim, eles estão lendo, né? E assim, a gente nota a diferença, o aluno tá meio cristão, tem que chamar para conversar. E eles vão, às vezes falam, tia, eu tô trabalhando agora, né? Mas pode deixar que eu passo aí, às vezes passam lá, o horário até que eu já fechei, mas passam. Às vezes tem criança que eu falo, olha, tem que ter encaminhamento e lá a gente não dá esse encaminhamento. Mas eu tenho interação com a escola, né, com a orientadora e assim, ela me ajuda com esse encaminhamento e leva no neurologista, tem que fazer as terapias sim. Eu sempre aconselho as mães assim, Fernanda, porque elas ficam muito assustadas, né, quando chega o diagnóstico.
Eu chego lá em casa, senta, chora, falo, chora tudo que tem que chorar e agora a gente vai daqui para frente, né? Porque eu falei, vai continuar sendo seu filho e a gente vai fazer um bom trabalho junto. Que eu sempre, quando vem alguma mãe matricular, eu sempre falo, Fernanda, que escola tem que andar junto com a família. Não pode, escola faz sua parte, a família faz outra. Não funciona. Não adianta que não funciona. E qual é o segredo? Porque eu sei que tem um monte de professores hoje assistindo a gente, né? E eles devem estar perguntando, mas como ela consegue? Eu não. Tem um segredo? O amor. Tudo que a gente faz com amor, Fernanda, dá certo e prospera. Pode ter certeza disso. E eu amo o que eu faço. E que horas que a Carla chora? Às vezes é noite. Né? Porque você sabe, perdi minha mãe tem muito pouco tempo. Eu vou pedir uma dica especial da Gláucia e eu volto pra gente contar essa história. Olá, Fernanda! Olá, mulheres de sucesso! Você sabia que a terapia capilar integrativa ela visa tratar os sintomas e a causa do problema capilar? Um dos principais benefícios dessa terapia é a personalização do tratamento para cada pessoa. E cada pessoa tem sua necessidade única. E além disso, combina as técnicas de massagem no couro cabeludo, uso de óleos essenciais, tratamentos naturais que ajudam a estimular a circulação sanguínea e promover um crescimento saudável dos fios. Redução do estresse, já que muitas das causas, das quedas capilares tem a questão emocional, combatendo problemas como caspa, oleosidade excessiva, queda capilar. E com isso a gente também faz a questão do embelezamento terapêutico nos fios, um fio mais brilhoso, mais sedoso, mais forte. Eu sou Gláucia Freitas, terapeuta capilar integrativa e atendo aqui na Clínica Cronoterapy no centro de Nova Friburgo. Para maiores informações, entre em contato pelo WhatsApp 21 99301 2670. Lindeza, eu quero dizer para você, e na frente de todo mundo, que você nunca deixe esse sonho morrer e nem essa força transbordar. Porque o mundo precisa de mais Carlas, precisa de mais mulheres que ousem a fazer a diferença não só na sua vida, mas na vida de muitas outras pessoas. Porque é das crianças que, se a gente cuidar, que a gente vai ter adultos melhores e uma sociedade mais justa. Eu toquei num ponto porque tenho certeza que todo mundo que viu esse programa e está vendo essa mulher tão forte, a gente também precisa ver que essa mulher tem sentimentos. E que por trás dessa fortaleza que precisa segurar um projeto, muitas crianças sair pedindo, existe uma mulher que também chora, que também sente falta e que também quer um pouquinho mais de colo, porque a gente também precisa de colo. Precisa. Né? E eu tô aqui porque isso faz parte do nosso movimento, para que a gente se cuide, se dê colo, se proteja, mas que acima de tudo a gente continue. E como é esse continuar? Não, e assim, jamais vou desistir, né? Porque as crianças que me emocionam, que me dão apoio, me dão força nessa hora, né? E assim, eu tenho a convicção, Fernanda, hoje, né, a gente está aqui sentada, falando, né, desse núcleo que eu tenho no Rui Sanglá. Mas eu tenho certeza, às vezes não vai ser aqui, mas vai ser em outro lugar, em outra rede. Eu vou estar falando de outras redes que eu vou ter em outros bairros. Isso eu tenho convicção. É isso, gente. Tem uma semente plantada e tem muitas coisas para serem germinadas e florescidas. Esse livro foi um presente que nos uniu para sempre, né, Carla? A partir de agora, as nossas histórias estão imortalizadas no mesmo projeto, no mesmo livro, que conta um pouco dessa mulher. A gente está finalizando e eu queria que você deixasse uma mensagem para tantos alunos que passaram, para tantas pessoas que vão passar, para tantas empresas que se inspiram, né? Deixa uma mensagem para eles. Gente, que assim, vocês pais, o melhor que vocês podem fazer para os filhos de vocês é através da educação, né? Que o pai que corre atrás, que não deixa a criança faltar às aulas, é o melhor presente que vocês estão dando
aos filhos de vocês. Porque a educação transforma vidas. Então é isso, gente. É com informação, com educação, com persistência que a gente vai continuar transformando vidas. Carla, obrigada pela sua disponibilidade. A gente correu a beça para estar aqui, né? Mas eu acho que valeu a pena, porque muitas outras pessoas vão poder conhecer um pouquinho de tudo que você tem feito. E eu deixo um convite, gente. A gente adora receber visita, né? Quem quiser, a gente está na rua Alcindino Pinto, lote 3, bairro Rui Sanglá. É só vocês perguntar aonde fica o projeto Aluno Nota 10. Todo mundo conhece, né? E acha fácil, porque a gente tem um muro maravilhoso, né? Lá com a nossa logo, o nosso nome, aí todo mundo sabe. Então fica o convite para que vocês possam conhecer esse projeto, para que vocês possam se envolver, se assim desejarem. E a gente vai finalizando, porque de fato foi pouco tempo para tudo que a gente queria contar. Mas a gente nunca pode ir embora sem agradecer aquelas pessoas com que toda semana fazem que a gente possa estar aqui, se emocionando, conhecendo e dividindo. Então, muito obrigada a Hering Cunha, a Espaço Memória Sênior, a Cronotherapy e as Óticas Fiorella. Sem vocês, nada disso seria possível. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.